Eu quero rapidamente trazer esse texto da palavra de Deus ao teu coração. E assim nós damos por encerrado esse nosso encontro de hoje. Diz assim o texto. Você pode deixar esse texto aqui. Eu estou usando uma versão que eu acho que deve ser. Eu vou ler e você vai ver. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez você me pergunte, pastor, por que uma congregação aqui em Ribeirão das Flores, aqui nesta localidade? A minha resposta para você vai ser somente essa. Para que este Ribeirão das Flores conheça Jesus. É só por causa disso. Para que o povo conheça Jesus, pois o Jesus ele veio ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E quando a Bíblia fala do mundo, é lógico que a Bíblia não está falando no físico somente. A Bíblia não está falando simplesmente na criação, em montes, vales e árvores e essas coisas todas. Não, a Bíblia está falando sobre mim e sobre você, porque a despeito da salvação, nós é que precisamos da salvação. Porque o pecado nos afeta de tal forma que nos fragiliza, de maneira que, por nós mesmos, nós não teremos condição nem psíquica, nem emocional para agradarmos a Deus e para que no final a nossa vida valha a pena. Muita gente vive nesta vida com total irrelevância e no final se torna mais irrelevante ainda, porque toda a vida longe de Deus é uma constante de irrelevância, porque o inferno não foi feito para nenhum de nós. E as pessoas que vão lá são pessoas irrelevantes, porque negligenciaram e negaram a Jesus e seu propósito para as suas vidas. Repare aqui, irmãos, João ele está descrevendo para nós o que Jesus veio fazer aqui. Talvez a gente pense, meu Deus do céu, por que Jesus veio? Sofrer, morrer, ressuscitar. Céu não estava bom não? Estava. Céu estava exponencial. E para te ser sincero, há vontade de estar lá. Com a vontade de estar lá em Belém. Mas Jesus veio para cá, por quê? Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Jesus te amou de tal forma, de tal maneira, que deixar o céu, a sua glória, se ocupar desta carne limitada, não foi o bastante para ele pensar, vou, não vou. Jesus nos ama, Jesus olha para nós, e ele sabe que ele é a única esperança para nós. Percebe que Jesus não nos ama porque nós somos bonitinhos. Jesus não nos ama porque nós fazemos alguma coisa boa. Jesus não nos ama porque nós damos mola para as pessoas. Não. Jesus nos ama porque Ele sabe, se Ele não nos amar, nós estamos perdidos. Ele sabe que sem Ele, nós estamos perdidos. Por isso Ele nos ama, Ele se entrega por nós, Ele nos motiva, Ele nos incentiva a não fechar a nossa boca e a falar a todo mundo, inclusive em Ribeirão das Flores, que Jesus é a única solução. A solução é só Jesus, não é ninguém mais. É por isso, meu irmão, entenda que você ainda tem uma oportunidade. Aonde quer que você se encontre hoje, aonde nesse pressuposto eu não estou falando geograficamente, eu estou falando de condição existencial, aonde você se encontra nessa tarde, Deus pode mudar a sua vida e fazer de você uma bênção.
Porque você só é uma bênção quando as pessoas, elas são de alguma forma alcançadas pela bênção que está em você. Tem gente que fala assim, eu tenho carro, eu tenho fazenda, eu tenho boi, eu tenho gado, eu sou abençoado. Não, você não é abençoado. Tudo isso pode se tornar uma bênção e fazer de você um abençoado se, como Gilé, a sua terra serve à primeira igreja batista. Como a irmã André, a sua jaca serve ao pastor. Cadê minha jaca, André? Vigia, olha pra cá, presta atenção, André, presta atenção aqui que eu estou falando. Isso é maravilhoso. Irmãos, ninguém está além da esperança de ter a sua vida mudada. Não há um indivíduo sobre a face da terra que diz, eu estou acabado, pronto, estou acabado, morri, não tenho mais força, acabei. Não. Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Se o seu coração desejar, se você desejar amá-lo, se você desejar segui-lo, Ele muda você. Que as pessoas param na rua e falam, essa mesmo é ele? Ele? Essa é Sileia? Não estou nem pensando. Irmãos, Jesus, olha o que Jesus diz aqui. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Percebe que a vida é uma propriedade exclusiva de Deus, dada a nós através de Jesus Cristo. E é uma vida abundante. É uma vida de sobra. Como falou aqui o irmão Manuel Paulo, ele já está assim na sobra. Porque a vida abundante é isso que Deus dá para nós, irmãos. Quando nós entregamos verdadeiramente nossa vida ao Senhor, Ele está nosso corpo, nosso ser ao Senhor, Ele está dizendo aqui, essa vida é dele. A vida que Cristo nos oferece, irmãos, ela continua após a morte. A vida de Jesus não termina no cemitério. A despeito de uma vida que Jesus nos dá, nós começamos a viver agora, mas nós vamos continuar vivendo na eternidade para todo sempre com o nosso Senhor, esse que nos oferta a vida. Embora você e eu temos hoje que viver com a expectativa ou a perspectiva de envelhecer e morrer, mas isso não é sinônimo de que a nossa vida acaba. Porque a nossa vida, quando presente no nosso Senhor, ela dura eternamente. Agora, viver essa vida, a escolha é sua. Totalmente sua. Por isso nós estamos aqui em Ribeirão das Flores. Para responsabilizar as pessoas nesse lugar. Para que no final, ninguém possa dizer, irmã Clô, eu não sabia que tinha que doar o meu coração para ti. Eu não sabia que eu precisava alinhar a minha vida. Eu não sabia. Aí, no Data Show Celestial, vai passar hoje. Hoje é dia aqui, 29 de abril. Ou abril não. Minha cabeça já está no abril. De março de 2025. Ele vai puxar lá. Fala, opa, você estava naquele culto da dedicação da congregação. E eu acho que meu filho te falou, eu tenho certeza que meu filho te falou que você precisa se entregar para mim. A escolha é sua. Irmãos, a vida eterna não é um passo de mágica. A vida que Jesus quer nos dar não é um fato automático. A pessoa precisa primeiro reconhecer que Jesus morreu pelos seus pecados. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. As pessoas precisam reconhecer que Jesus ressuscitou dos mortos e vivo está para toda a honra e glória do seu nome. As pessoas precisam crer que Jesus é o Salvador. As pessoas precisam confiar nele. E quando eu falo em crer, eu falo sobre uma confiança ativa. Eu falo sobre algo que está para além do nosso psicológico só, das nossas emoções só. Eu falo sobre algo que precisa ser comunicado vividamente.
inclusive até que, se por necessidade, sofrer por isso. Aí estão os nossos irmãos, na África, principalmente central, sofrendo por amor ao Evangelho de Jesus. Aí estão os nossos irmãos na Índia, sofrendo por amor ao Jesus. Aí estão os nossos irmãos aqui mesmo na América do Sul, ali, sofrendo por amar a Jesus. Percebe que o amor de Jesus não é filosófico. O amor de Jesus é a experiência de vida que eu preciso me entregar na mão dele e ser transformado pelo poder da sua palavra. Por isso nós estamos aqui, para pregar a palavra que transforma o homem, para pregar a palavra que vai te tirar da sua zona de conforto e te colocar na presença de Deus e consequentemente no céu. Mas a escolha continua sendo sua. Talvez eu deva cantar para você: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Percebe, irmãos? Nós vivemos em um mundo cercado por pessoas céticas. E as pessoas céticas não vão crer só porque nós estamos falando que Jesus é a única salvação. Elas precisam ver. São Tomés da vida. Elas precisam, não são Tomé do meu país. Eu estou dizendo que elas são Tomé. Rapaz, esse português tem hora que eu vou te falar. É um negócio meio atrapalhadinho assim. Mas percebe aqui. Elas precisam ver em nós Cristo ao vivo para que elas creiam, meu irmão. Elas precisam ver em nós, não só no nosso discurso. Porque por vezes o nosso discurso fica meio confuso com a prática da nossa vida, não é? Mas o que ele quer, as pessoas querem para conhecer Jesus, é ver a transformação que ele já fez em você. E aí elas podem dizer: ah, não, ali que eu conhecia ela, hoje é outras pessoas. Realmente é outra pessoa. Casou comigo. É outra pessoa. Então, repara aqui, irmãos. As pessoas precisam ver Jesus em ação na nossa vida. Por isso nós precisamos testemunhar. Por isso essa igreja está aqui. Essa igreja está aqui para o testemunho do Senhor, através de cada um de nós. Nós nos envolvemos com isto, porque Jesus veio para que o mundo fosse salvo. Só que o mundo não sabe, alguém precisa avisar. E Ribeirão das Flores vai ter a partir de hoje um lugar que pode identificar visivelmente como a casa do Senhor nesse lugar. A igreja já está aqui na casa de Tia Nilza, mas hoje visivelmente podem identificar a casa de oração da primeira igreja batista. Eu vou ali. O pastor vai se desdobrar para atender aqui também. Meu Deus, orem por mim, irmãos, orem por mim. Como eu preciso da vossa oração. E para terminar, irmãos, esse texto é maravilhoso. Jesus, ele veio ao mundo como um presente de Deus para nós. Como um presente de Deus para nós. Irmãos, quando você ganha um presente, como você lida com ele? Eu mesmo ganhei um presente esses dias, essa semana aqui, velho. Está lá em cima de mesa, para eu ficar passando olhando. Maravilha. Como você está tratando esse presente que é Jesus, que Deus te deu? Irmãos, a sua vida é bem mais do que aquilo que você resolveu fazer com ela. Por vezes você para, olha para você mesmo, talvez olhe para o seu espelho e diga: poxa vida, quem sou eu, quem era eu, tal. E aí pronto, aí a gente começa a desenvolver um senso de comiseração. Ninguém me ama, ninguém me viu. Meu Deus do céu, quem sou eu? Eu quero te dizer quem é você. Você é alguém que, na sapiência de Deus, ele achou
que deveria dar um presente. Você dá presente para qualquer pessoa? Você não dá presente para qualquer pessoa. Você dá presente para quem tem alguma estima. Alguém que é relevante para você. Pois é, agora, repara, sobre você, Deus deu um presente, Jesus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. João, em 16, coloque 3,16, ele vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o que? O seu Filho. Meu irmão, peraí. Embora isso eu vou pregar amanhã, mas eu vou dar um spoiler para você, tá bom? Você já parou para pensar? Que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus, ele faz questão de enviar. Você sabe o que é unigênito, né, irmãos? É minha unigênita aqui, ó. Por que Deus não enviou um anjo? Por que Deus não enviou um servo? Por que Deus não enviou o subchefe do céu? Porque Deus vai enviar o seu Filho unigênito, único. Quem tem um filho só aqui? Você daria para alguém? Deu para a sua nora, não foi? Muito bem. Irmãos, ninguém dá filho nenhum. Por mais que você ame o outro. Mas Deus, ele deu Jesus por nós. Seu Filho unigênito. Será que você tem valor? Será que você é relevante para os céus? Pode colocar de novo 17, irmãs. Deus, ele enviou seu Filho, apesar de nós. Coloque isso na sua mente. Foi apesar de você. Não foi nada que você fez ou faz que levou Deus a enviar seu Filho. Além de você. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus te ama como você é. Mas Ele quer te colocar a orientação do seu Filho. Então não há pecado que você já tenha cometido até hoje que Deus não possa te perdoar nesse momento e fazer a sua vida diferente. Deus, Ele te ama apesar de você. Por isso, irmãos, saiba que a única forma de nós sermos salvos é por meio do Filho único de Deus dado a nós. Que esta palavra nunca parte deste púlpito. Que esta verdade nunca parta desta igreja. E assim nós continuamos a ser relevantes para a glória do nosso Senhor.